Dia 2 de outubro tá aí, essa é a eleição mais importante da sua vida, pelo menos é nisso em que acredita o Grupo RIC, que lançou até campanha para alertar os catarinenses sobre a importância desse momento. Vamos ver. Esta é a primeira eleição depois das manifestações, delações, julgamentos e prisões, depois do impeachment, do afastamento. Mais do que isso, é uma oportunidade de recomeçar. Esta é a eleição mais importante da sua vida, porque as mudanças que o Brasil precisa começam agora. O seu voto decide. Acompanhe a cobertura das eleições no Grupo RIC. Nós vamos informar, questionar candidatos, investigar e mostrar os fatos com transparência para você fazer a melhor escolha na sua cidade, onde tudo acontece. Eleições 2016 no Grupo RIC. A eleição mais importante da sua vida. As nossas equipes vão acompanhar tudinho, até porque falta menos de um mês e a gente vai escolher prefeitos e vereadores, ou seja, são representantes que vão influenciar diretamente na nossa vida, já que as eleições são municipais, vão estar ali pertinho da gente. E o Ver Mais fala agora sobre o assunto com o jurista e sociólogo Sandro Cel. Muito boa tarde para o senhor, doutor. Boa tarde. Que bom ter o senhor aqui. A gente Obrigado. quer a sua participação também nesse bate-papo sobre cidadania. Não é sobre partido político não, viu, gente? Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 4888226543. Já estou esperando, viu? Doutor, vamos começar falando, depois de tudo que aconteceu, manifestações nas ruas, processo da Lava Jato, a gente viu aí algumas imagens, delações premiadas, o próprio impeachment, né, da ex-presidente Dilma. Dá para dizer que o eleitor está mais maduro, ele está mais consciente, ou o senhor acredita que muita gente simplesmente se deixou levar pela onda de engajamento político? Eu via, por exemplo, nas redes sociais, muita gente que nunca tinha tocado no assunto, parecia muito entendido, assim, né? Boa tarde. Parece de fato que o eleitor está mais preocupado com o processo eleitoral. E o que é fundamental é que o eleitor, assim como ele participou antes, agora ele leve essa participação para o momento das urnas, porque sempre se falou que se deve cobrar e nós temos que cobrar o candidato após ele ser eleito. Mas o momento da eleição é fundamental para isso. Então, qual o candidato que representa aqueles valores de um Brasil renovado que você quer? Então, essa escolha é bastante importante para depois nós não termos apenas que lamentar as escolhas que tenhamos feito. Tem gente que acha muito difícil só pelo horário político tentar entender quem é, né? Esse candidato, essa candidata. É muito pouco realmente só assistir ao programa político e muitas vezes quem escreve o texto ali é um marqueteiro, né? Não Sem dúvida. O próprio. Então, como é que, a partir daí, assim, desse conceito, o que se pode pensar? Sim, na propaganda eleitoral até os candidatos ficam bastante parecidos, né? Eu acho que o primeiro passo é a verificação do histórico dessa pessoa. Sobretudo se ele já é um político de outras eleições. Como é que a gente faz isso? Então, na própria internet? Hoje na própria internet, né? A gente vai ter de todas as pessoas, claro que vai ter manifestações meramente políticas, falando só mal ou falando só bem, mas a gente sempre encontra também textos mais ponderados que avaliam esse candidato que novamente se apresenta. E também prestar atenção em quais são os compromissos dele. Você deve pensar quais são os meus compromissos. Se o meu compromisso é, sobretudo, com a saúde, com a educação, o que o meu candidato tem de efetivo para me oferecer nessa área? De efetivo, eu digo, o que está dentro da função dele. Ora, um vereador não pode dizer que ele vai fazer uma creche, fazer um hospital, porque isso não está nas atribuições dele. Isso está na do prefeito. Certo. Ele pode dizer que vai mandar projetos para que isso seja executado, que vai fiscalizar o prefeito na saúde ou na educação. Então, isso que é importante também para que a pessoa não seja enganada de um candidato que promete coisas que nem são compatíveis com o cargo para o qual ele venha a se candidatar. Claro. E às vezes nem promete nada, né? É claro que a gente sabe que o horário eleitoral, principalmente para os vereadores, é curtinho. Mas eu vejo muitos que só falam o seu nome e contam com o seu voto, né? Algo como, conto com a sua amizade. E nem falam que propostas tem, né? Para melhorar, o que pretende. Eu vejo que alguns têm umas bandeiras, né? Sim. Isso é interessante também, né? E também é interessante a gente separar a amizade pessoal da questão pública. Às vezes a gente tem uma pessoa que é muito querida da gente como amigo,
mas talvez não seja a pessoa ideal para estar representando os nossos interesses, né, de forma pública. E às vezes até aquela pessoa que pessoalmente a gente não goste muito, mas ele é bastante eficiente naquele tipo de trabalho. Então lembrar que nós estamos decidindo funções que são vitais para a cidade, que a amizade é importante, mas que a política não pode ser reduzida à amizade. Realmente, então né? é preciso fazer essa diferença. Eu gostaria que essa pessoa estivesse comandando o posto de saúde ou estivesse comandando a guarda municipal da minha cidade. É isso que eu tenho que perguntar. Doutora, a gente tem a opinião do eleitor nas ruas. Vamos ver, roda aí pra gente. O problema é que as pessoas, em geral, eu me incluo nisso, a gente acaba, né, vota e esquece em quem votou, ou vota baseado em amizade, né, o que não resolve nada, né, para o município, para o estado, para o país, né, não é assim que funciona. Bom, aquela coisa da amizade que o senhor estava falando, né? Eu tenho um amigo e tudo mais. E a questão de poder cobrar depois, justamente por saber. Eu, por exemplo, cito o meu exemplo, com o passar dos anos, eu fui me tornando um pouquinho mais politicamente ativa, atenta também, né? E hoje eu lembro quem foi que eu votei nas últimas eleições municipais, mas se me perguntasse uns anos atrás, talvez eu fosse bem desinteressada. Isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Sem dúvida. E hoje, até porque os candidatos estão nas redes sociais, em outros lugares, não custa você entrar em contato com ele. Acho que essa é uma das funções que é permitido, sobretudo nas eleições municipais, porque são de pessoas que vão estar próximos, sobretudo com os vereadores. Diga que vai dar o seu voto para aquele que você pretende votar, mas diga por que você está votando nele e o que você espera para a sua cidade. Claro que não é uma troca pessoal, é uma troca pública. Eu dou o voto para você me representar publicamente e você vai resolver alguns problemas que você está dizendo que vai, de fato, falar. E depois anotar não só quem foi seu candidato, mas, sobretudo, com o que ele se comprometeu, para ver se, entre aquele discurso de campanha e o efetivo exercício do poder, há uma coerência. Tem mais opinião do eleitor nas ruas? Pode rodar, gente. Acho que uma atrás da outra é possível para a gente acelerar? A gente precisa escolher muito bem os nossos representantes e acompanhar eles depois, né? Então, não é só na hora do voto, às vezes pegar alguma coisa em troca do voto, né? A gente tem que pensar bem, porque eles vão nos representar durante 4 anos. É muita coisa, né? A Nath está lembrando aqui da lei da ficha limpa, né? É importante que as pessoas se preocupem em ver o que esses políticos já fizeram, porque isso pode se refletir, talvez, no próximo mandato, né? No novo mandato. Vamos ver mais opinião, gente? Acho que as pessoas têm que parar de votar no partido e votar nos candidatos, de acordo com a proposta deles, né? O benefício que ele vai trazer para a cidade ou não. Interessante isso, doutor. A gente tem que ignorar completamente a questão do partido ou o partido tem que ser levado em consideração também? Não, eu acredito que o partido deve ser levado em consideração e uma das cobranças que se deve fazer para o candidato é ele cobrar do seu partido que tenha uma agenda coerente. Hoje em dia os partidos ficaram muito parecidos, com agendas muito próximas, mas nós temos que ter aquela distinção. Por que eu elejo o candidato desse partido? Porque o partido vai limitar a atuação daquele vereador ou daquele prefeito. E também é o partido que vai dar apoio a ele. Então, é claro, nós temos os pré-requisitos pessoais da honestidade, da capacidade técnica de trabalho, né, da capacidade do sujeito de apresentar um bom serviço, mas também nós temos que levar em consideração que o partido faz parte da vida política e que o partido vai o tempo inteiro proporcionar para ele que ele faça um bom governo ou limitá-lo no bom governo. Então é bom escolher bons candidatos do partido que você acredita. Vamos ouvir mais opinião do povo nas ruas? Roda pra gente. Eu sempre estava desligada do voto, agora eu estou mais ligada. Eu acho o voto importante. Eu acho que o povo tem que votar, porque escolher quem ele acha que é o melhor, escolher aquele que ele acha que é mais simpático com o povo, mais unido com o povo, entendesse? E que venha servir nós, né? Que seja útil para nós.
Muito bem, eu acho que tem opinião aí também sobre o voto em branco, porque a Lisiane está dando boa tarde aqui pra gente, ela gostaria de saber para onde vão os votos em branco, e eu sei que uma pessoa ali na rua, na enquete, também comentou com a gente que ia votar em branco, porque daí se desse errado, ela não ia se responsabilizar. Como é que fica a questão dos votos em branco, Não, doutor? na verdade, o voto em branco ele acaba sendo computado junto com quem leva as eleições, né? Então, a saída para quem quisesse se descompromissar completamente das eleições seria votar nulo, mas não é muito recomendável, porque você votando nulo, você está se anulando enquanto cidadão, é a chance que você tem de dar uma resposta para isso tudo. Então, pior do que você dizer, eu não vou votar em ninguém porque eu não acredito em ninguém. Deve ter alguém, pelo menos, mais próximo daquilo que você acredita. Então, a gente sempre incentiva que o eleitor tenha uma postura ativa, porque alguém vai ser eleito, a Câmara de Vereadores vai ser formada, o prefeito vai ser eleito, ou a prefeita, conforme o caso, mas de qualquer forma, o que nós precisamos é que esteja lá justamente, em parte, pela nossa responsabilidade. Claro. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade como se fosse uma eleição de condomínio. É que as pessoas estão realmente muito desgostosas com situações como a corrupção, né? O caso do Jonatas Luciano de Biguaçu. Obrigada pela participação, Jonatas. E ele diz justamente isso. Tem um outro relato aqui da Kathleen Mendes, da Serraria. É muito egoísta da minha parte não gostar nem um pouco de política e de nenhum político e sempre votar em branco. Não só eu, mas algumas pessoas da minha família sempre votaram em branco. Mais uma outra situação aí, né, doutor? Sim, a ideia é que a política ela é oportunidade para a cidadania. Então, se você quiser ser considerado em branco, ou se você quiser se anular enquanto cidadão, é um direito previsto, você tem que ir lá e fazer isso. Mas alguém vai lá escolher Agora, por você, alguém né? vai escolher por você e alguém vai ser eleito. E não basta a gente dizer eu não votei nesse candidato, porque mesmo que eu não tenha votado nesse candidato, ele representa publicamente nós todos. O fato do meu candidato não ter sido eleito não me tira o direito de cobrar que ele haja dentro da lei, dentro dos princípios éticos e dentro da eficiência administrativa, porque tudo isso está na Constituição. Doutor Sandro Céu, a gente agradece a sua presença aqui no Ver Mais. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente agradece a você que também participou com a gente. Até a próxima. Muito obrigado. Boa eleição para nós.